Quase todos nós, em algum momento da vida adulta, vamos passar ou já passamos por alguma crise existencial. Esta sensação de perda do sentido e o constante questionamento sobre a própria existência traz ao indivíduo uma enorme angústia, que pode até desencadear ansiedade e atrapalhar o convívio social. Mas afinal, o que nos faz passar por uma crise existencial? Que tipo de acontecimentos desencadeiam esse sentimento de dúvida e todos os conflitos internos que vivenciamos? Existem inúmeros fatores que podem resultar numa crise existencial, e cada indivíduo é responsável por buscar as respostas. Ao passar por um período de incertezas e questionamentos, o autoconhecimento e o amadurecimento se tornam inevitáveis, resultando numa transformação significativa e necessária para o indivíduo. Superar uma crise sempre é uma tarefa que exige uma visão clara do problema. Para isso, precisamos de sabedoria, e esta é a percepção justa dos fatores que lhe estão causando desconforto. Isso envolve um processo de análise que requer concentração. Considerando a complexidade que pode levá-lo ao desânimo, como cristãos, jamais poderíamos descartar também a busca de conselho divino. Aliás, a recomendação da Sagrada Escritura se encaixa perfeitamente nesse contexto. No livro de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 8, encontramos uma orientação, mas devemos lembrar do que estamos abordando aqui, ou seja, crises, problemas, dificuldades, onde o livro de Tiago nos é apresentado. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Se sabedoria é imprescindível para identificar os fatores que estão causando a crise, também a força e a coragem para enfrentá-la são indispensáveis, principalmente quando se trata de uma crise existencial relacionada com a nossa própria identidade, ou seja, problemas relacionados com o nosso próprio eu. No livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, nos traz assuntos relacionados com a vida do ser humano neste mundo, o que nos leva às vezes a bloquear nossa visão do futuro, nos deixando sem qualquer significado. De repente, sem qualquer motivo, surgem em nossos pensamentos que nos diz: sem Deus, a vida não tem sentido algum. Isso ocorre porque, entre outras razões, a morte está sempre à nossa espera para nos tragar no esquecimento. Sem resposta para a morte, não pode haver resposta para a vida. E essa resposta só é encontrada em Jesus Cristo, que derrotou a morte e com essa vitória nos ofereceu o que não podemos obter em nenhum outro lugar. No livro de João, capítulo 15, verso 5, Jesus apresenta essa resposta quando nos diz: Eu sou a videira, nós os ramos.
quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Isso inclui alguma razão boa para a nossa existência. Assim, se você realmente deseja viver de bem com a vida, deve primeiro compreender o seu valor. E esse processo de conhecimento e valorização do próprio eu deve começar com a contemplação de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário deu sua vida por você, por mim, por todos os seres humanos. Nesta visão da cruz, compreendemos o nosso valor aos olhos de Deus. Se por acaso você esteja passando por algum momento difícil, confie no Pai Celestial, aquele que nos fez à sua imagem e semelhança, um Pai de amor, e que vive a nos dizer todos os dias, como o próprio apóstolo Paulo nos revelou em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece.